Coronavírus, o número de casos vai crescer novamente, com agravamento de condições clínicas e letalidade. No caso da H1N1 e Covid-19, a vacina deve ser tomada por todos dos grupos indicados, conforme o Programa Nacional de Vacinação. Prevenção é cuidar de você e de quem você ama. Previna-se contra a Covid-19, H1N1 e dengue. Câmara Municipal de Senador Canedo. Vivemos em Goiás um momento difícil. Terceira sessão ordinária do mês de junho de 2021. Convido o vereador Robson Henrique para fazer a leitura do texto bíblico. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança de seu templo. Determina o segundo secretário em exercício, João Daniel, que faça a leitura da ata da segunda sessão ordinária do mês de junho de 2021. Ata da segunda sessão ordinária do mês de junho de 2021, da Câmara Municipal de Senador Canedo, Estado de Goiás, realizada aos 9 dias do mês de junho de 2021, no plenário, vereador José Cavaleira, dos Santos, às 9 horas, presidida pelo vereador Capejane Silvestre da Silva, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Anderson Alves de Oliveira, Celismar Lima Neves, Eliel José das Virges, Elimar Mendes dos Santos, Leonardo Soares de Assunção, Reinaldo Alves, Robson Henrique de Oliveira, Rosalvo de Souza Pereira, Sérgio de Souza Bravo Júnior, Vilmar Lima, Welma Lira e Wesley de Souza. Havendo número legal, o presidente declarou sob proteção de Deus aberta a sessão e determinou que o vereador Wesley de Souza fizesse a leitura do texto bíblico. Ato contínuo determinou que o segundo secretário efetuasse a leitura da ata da primeira sessão ordinária do mês de junho do corrente ano. Lida a ata e não havendo correções, foi considerada aprovada a ata da primeira sessão ordinária do mês de junho. A sessão ordinária foi suspensa para entrega de título de cidadania canedense ao senador da República por Goiás, Luiz do Carmo, que da tribuna agradeceu ao título concedido, apresentou o relatório de emendas parlamentares destinado ao senador Canedo e falou sobre sua trajetória política e ligação com a cidade. O autor da homenagem, vereador Eliel José, falou da tribuna sobre os motivos que o levaram a propor a honraria e agradeceu ao senador Luiz do Carmo pelas emendas destinadas ao município. Os vereadores Reinaldo Alves, Celismar de Lima, Capejane Silvestre e Robson Henrique agradeceram ao senador pelas emendas destinadas à cidade e pediu o empenho do mesmo para que venham mais recursos. Retomada a segunda sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Welma Lira, foi abertos os expedientes.
No grande expediente, o vereador Reinaldo Alves falou sobre o convite que recebeu para participar do lançamento das obras à usina fotovoltaica, que será construída pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Criticou o fato de que o lançamento ocorrerá sem autorização legislativa e ainda sem estudo sobre a localização da usina que antes seria construída no residencial Morumbi. Vilmar Lima, em a parte concedido, falou sobre a localização à área, uma vez que é densamente habitada e que estudos comprovam ser prejudicial os reflexos solares emitidos pela usina. O vereador Leonardo Assunção alertou sobre a derrubada do veto do autógrafo de lei 04/2021, que justamente impede a doação de área pública sem autorização legislativa. Reinaldo Alves, para concluir, alertou o Tribunal de Justiça que a área prometida já é objeto de processo judicial, pois já fora doada a outras empresas geradoras de emprego, e que a usina não gerará frentes de trabalho. A presidente determinou que o primeiro secretário prosseguisse com o prolongamento do expediente, onde foram apresentados os seguintes documentos: requerimento 112/21, de autoria do vereador Reinaldo Alves. O vereador defendeu seu requerimento para a convocação dos secretários extraordinários, uma vez que muitos não possuem função definitiva para o alto salário. A presidente, antes de submetê-la à votação, também esclareceu que alguns secretários extraordinários estão ocupando a função de diretor, portanto, devia receber como diretor. Submetido à discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 110/2021, 111/2021, de autoria do vereador Sérgio Bravo Júnior, após a apresentação, foram encaminhados para as providências cabíveis. Na ordem do dia, em segunda e última discussão, foram discutidos os seguintes projetos de leis. Projeto de lei 049/2021, de autoria do vereador Anderson Alves, colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a confecção de autógrafo de lei. Projeto de lei 050/2021, de autoria do vereador Anderson Alves, colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a confecção do autógrafo de lei. Projeto de lei 048/2021, de autoria do vereador Ednei Domingues Martins, colocado em discussão, em votação, foi aprovado por unanimidade e encaminhado para a confecção do autógrafo de lei. Declarada encerrada a pauta do dia, foi aberta as explicações pessoais. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente encerrou a sessão e convocou a terceira sessão ordinária do mês de junho de 2021 para se realizar em 10 de junho de 2021, às 9 horas. Determinou que o segundo secretário lavrasse a presente ata, que após lida e julgada, será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. Lhe dá, senhor presidente. A partir deste momento, está aberto o período para a impugnação da ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada a ata da segunda sessão do mês de junho de 2021. A partir deste momento, está aberto o período para inscrição para o pequeno expediente. A partir deste momento, está aberto o período da inscrição para o uso da palavra no grande expediente. Passo a palavra ao primeiro secretário em exercício, Robson, para que dê prosseguimento no prolongamento do expediente. Relatório número 002 de 2021. Processo 004 de 2021. Interessado, Poder Legislativo. Denúncia por infração política administrativa. Ementa. Relatório de atuação do prefeito e senador Canedo. Infração político-administrativa. Síntese fática. Extrai dos autos que a denúncia ofertada versa sobre a possível infração política administrativa do prefeito Fernando Peloso, supostamente praticado na comarca de Senador Canedo, Goiás, onde o denunciante Leonardo Soares de Assunção, no dia 27 de abril de 2021, se sentiu injuriado e caluniado pela postura do prefeito em relação ao vereador, pois esse, em cumprimento do seu dever, sempre buscou, debatendo em plenário, questões relevantes do município. No entanto, o denunciado referiu-se ao vereador como bandidos,
publicando sua declaração nas redes sociais, elencando milhares de visualizações e comentários. Logo, o denunciado alega ter havido quebra de desacordo com dignidade com seu cargo. Em suma, a síntese. Parágrafo 2 da denúncia. 2.1. Quanto à iniciativa. Conforme o artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, com conformidade do artigo 129, primeiro do Regimento Interno da Câmara Municipal do Senador Canedo, poderá interpor a denúncia contra o prefeito qualquer eleitor. Vejamos. Por diante, analisando a apresentação da denúncia, informo que o denunciante, Leonardo Soares de Assunção, apresentou título eleitoral folhas.11, confirmando que o autor e eleitor da comarca está apto para interpor tal peça, visto que também é residente na comarca de Senador Canedo, inclusive sendo vereador na comarca. Ressalta ainda que o denunciante, por ser vereador, se ausentou da votação sobre o recebimento de tal denúncia, bem como da composição da comissão processante, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 201/67, já mencionado. 2.2. Quanto ao objetivo. A denúncia tem como objeto relatar a suposta infração político-administrativa cometida pelo prefeito Fernando Peloso, pois o referido denunciado atacou, via discurso, os edis que guiavam a 5ª sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, referindo a eles como bandidos, brigando pela velha política, situação que causou repercussão nas redes sociais, conforme conteúdo probatório juntado na denúncia. Após o recebimento da denúncia, foi feita uma leitura em plenário e uma primeira sessão para que a abertura da investigação, onde, por votação, foi decidido dar prosseguimento ao ato. Em ato contínuo, foi sorteada a comissão processante. 3. Da defesa prévia. 3.1. Da tempestividade, em que se pensa informar com relação à tempestividade na apresentação da defesa prévia do denunciado, e esta encontra-se dentro do critério adotado na notificação doravante, essa está apta ao recebimento. Ofensa praticada e enquadrada. Pasmem, é nítido a procrastinação do denunciado frente ao Poder Legislativo, pois na denúncia formulada já constava em sua fundamentação, com a inciso, o prefeito Fernando Peloso fora enquadrado. Assim, o processo deve prosperar e seguir com o rito contido no regimento interno da Câmara Municipal do Senador Canedo, Goiás, conforme artigo 374 do mesmo. Ressalta ainda que não há coerência quanto à modalidade que o denunciado almeja ser tipificado sua conduta como crise de responsabilidade, tipificado no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. 3.2.3. Não cabimento de nulidade na composição da CP. Por diante, esclareço quanto à alegação proporcionalidade dos partidos, a qual entende que foi feita de forma correta, conforme consta na ata da primeira sessão realizada na comarca de Senador Canedo, Goiás. Salienta que todos os vereadores participaram de forma desimpedida e que o STF emitiu jurisprudência afirmando que em comissões processantes pelo rito do Decreto-Lei 201/67 é composta por apenas 3 vereadores e não há necessidade de obedecer à representação proporcional, pois o agravo a qual se fundamentou a jurisprudência foi negado o provimento, consolidando a necessidade de aplicação do princípio da simetria ou da proporcionalidade partidária. Vejamos jurisprudência sobre o referido tema. Das preliminares. 3.2.1. Da não nulidade na votação do recebimento da denúncia. Diante da referida situação, não merece prosperar a tentativa do denunciado em alegar nulidade na votação do recebimento da denúncia. Relata o denunciado que não poderia haver 11 votos a favor no recebimento da denúncia,
pois os vereadores mencionados no tópico 3.1 da defesa do denunciado, folha 60, tiveram interesse na denúncia. Convém salientar que a mera indignação do denunciado em saber que houve maioria dos votos favoráveis não pode ter tido como prêmio lotérico a qual merece nulidade de votação. O denunciado agiu com propriedade e deve responder por seus atos. Doravante, os vereadores mencionados na defesa não têm interesse no feito, apenas usufruíram de sua fala para expressar sua indignação, pedindo esclarecimento e apresentação de provas daquilo que foi alegado. Assim, todos os edis que votaram são desimpedentes para o ato. E o recebimento da denúncia foi solene, merecendo prosperar os trâmites processuais. Tópico 3.2.2, da competência da Câmara e não do Poder Judiciário. Diante do tema, não há de se falar que a presente Casa de Leis almeja usurpar a competência do Poder Judiciário, pois o Judiciário não pode ter interveniência ao caso concreto, pois o que se extrai da denúncia é a atuação temerária do prefeito em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, causando a infração destas. A defesa do denunciado apresenta de forma ardilosa e confusa os fatos, buscado afastar a competência do Poder Legislativo em julgar os atos praticados pelo prefeito da cidade, senador Canedo. Nessa ótica, salientamos que a denúncia está coerente com o disposto do decreto 201/67, pois versa sobre a incompatibilidade intelectual que o prefeito tem perante ao cargo constituído conforme artigo 4, inciso X, do Decreto-Lei 201/67. Ressalta que a defesa do denunciado alega que se trata de crime de responsabilidade, artigo 1 do decreto informado acima, porém não menciona qual inciso ressalta. Continua aqui mesmo. Hein? Estabelece. Não, pode colocar. Pode colocar. Já vai aqui embaixo. Ressalta que o sorteio ocorreu de forma aleatória e não prejudica a formação da comissão. Ademais, os vereadores sorteados estão desimpedidos, bem como são de partidos distintos. Além do mais, a exigência da proporcionalidade partidária na formação de comissão processante não se encontra no Decreto-Lei número 201/67, o qual estabelece apenas que será a comissão processante constituída com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presente e o relator, conforme previsto no artigo 5º, inciso 2, parágrafo 2. Artigo 5º. O processo de cassação, conforme a mencionada jurisprudência, resta mais do que demonstrado que a regra aplicada no disposto da Constituição Federal 80/88 não se faz necessário para alcançar a rigorosa proporcionalidade partidária na composição da comissão parlamentar. Assim, merece esclarecer ainda que o dispositivo acima mencionado traz o entendimento que tal proporcionalidade será aplicada tanto quanto possível, e não de forma impositiva. Assim, o tal artigo, no caso em tela, será aplicado concomitantemente como o Decreto-Lei 201/67, que dessa forma interpretativa não há nenhuma ilegalidade. Posto isso, não há em se falar em extinção da CP, mas sim haver o prosseguimento da denúncia. Tópico 3.2.4, da presença de fato determinado. Pasmem, segundo
a defesa do denunciado, não consta nos autos qual a infração político-administrativa que foi imposta. Observe-se que a defesa não se atentou em analisar o caso concreto, apresentando falácias na defesa prévia, com o intuito de protelar ou causar incoerência. Conforme apresentado na denúncia, o caso em tela se enquadra no artigo 4, inciso X do Decreto-Lei 201/67, concomitante com a incitação da população contra o Poder Legislativo e ofensa à honra e dignidade. O prefeito, em discurso exaltado, agiu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, alegando que no momento em que discursava havia um grupo de pessoas brigando pela velha política, alegando que se tratava de bandidos que almejavam desmontar a prefeitura para se servir do povo e do dinheiro de senador Canedo, Goiás. Posto isso, não há fato mais explícito e determinado para a instauração de uma CP do que a falta de dignidade e decoro do cargo. Assim merece ser prosseguido a denúncia, visto o denunciante afronta o cargo ocupado. Tópico 3.2.5, da ausência da causa para prosseguimento da CP. A defesa do denunciado alega que não há provas contundentes para que haja prosseguimento da denúncia. Pasmem, se não há provas, o que são itens juntados nos autos, tais como as capturas de telas de postagem em rede social, bem como a ata notarial juntada. Posto isso, a infração política-administrativa é nítida no caso em tela, pois foi configurada com a juntada de provas junto à denúncia, ademais e nítida a referência aos edis mencionados na fala do denunciado, no momento em que se alega que há um grupo pequeno que também está reunido. Não há que se falar em arquivamento da denúncia, pois emaranhado a qual a defesa do denunciado menciona, consta nítida pressão de infração cometida por esse. Posto isso, merece o prosseguimento da denúncia. Tópico 4, da conclusão. Assim, entendo que foram apresentadas provas e argumentos suficientes para o prosseguimento do processo, devendo ser investigado o denunciante. Destarte, a inenarrável aceitação dessa defesa prévia, devendo a mesma ser prosseguida com a produção de provas oitiva das testemunhas e ulterior apresentação de alegações finais para o julgamento final, conforme rito estabelecido em lei. Quarta-feira, 2 de junho de 2021, Anderson Alves de Oliveira, relator. Doutora, acabou, né? É louco. Relatório da Comissão Processante 05 de 2021, na denúncia 04 de 2021. Relatório lido em plenário, encaminho mesmo para a Comissão Processante 05 de 2021, para as providências cabíveis. Eu que vou ler esse aqui primeiro, né? Já pode ver de novo. Não, eu acho que tem que ler o outro. Relatório número 001/2021, processo 005/2021. Interessado, Poder Legislativo, denúncia por infração política administrativa. Ementa, relatório atuação do prefeito senador Canedo, Goiás, infração político-administrativa. Tópico 1, síntese fática. Extrai dos autos que a denúncia ofertada versa sobre possível infração política administrativa do prefeito Fernando Peloso, supostamente praticado na comarca de Senador Canedo, Goiás, onde o denunciante Leonardo Soares de Assunção, em cumprimento de seu dever como vereador e fiscal da lei, fez algumas solicitações por meio dos ofícios 032/2021, 033, 036, 039, ambos, /2021, no qual solicitou dados à Secretaria Municipal de Finanças. No entanto, a referida recusou responder às solicitações mencionadas, conforme ofício número 571/2021. Em suma, a síntese. Tópico 2, da denúncia. Tópico 2.1. Quanto à iniciativa. Conforme o artigo 5º do Decreto-Lei
201/67, com conformidade com o artigo 129, parágrafo 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Senador Canedo, Goiás, poderá interpor a denúncia contra o prefeito qualquer eleitor. Por diante, analisando a denúncia, informo que o denunciante, Leonardo Soares de Assunção, apresentou certidão da Justiça Eleitoral e título eleitoral folhas 11, confirmando que o autor está apto para interpor tal peça, visto que também residente na comarca de Senador Canedo, inclusive sendo vereador na comarca. Ressalta ainda que o denunciante, por ser vereador, se ausentou da votação sobre o recebimento de tal denúncia, bem como da composição da comissão processante, conforme dispõe o artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201/67, já mencionado. Tópico 2.2. Quanto ao objeto, a denúncia tem como objeto relatar a suposta infração político-administrativa cometida pelo prefeito Fernando Peloso, pois após o vereador fazer solicitações de documentos e informações às secretarias do município de Senador Canedo, elas se recusaram ou furtaram a responder tais informações. Após recebimento da denúncia, foi feita sua leitura em plenário, em uma primeira sessão para abertura da investigação, onde, por votação, foi decidido dar prosseguimento ao ato e ato contínuo ficou sorteada a comissão processante. Tópico 3 da defesa prévia. Tópico 3.1 da tempestividade, em que se pensa informar, com relação à tempestividade, na apresentação da defesa prévia do denunciado, esta encontra-se dentro do critério adotado da notificação. Tópico 3.2 das preliminares. Tópico 3.2.1 da usurpação de competência do Poder Judiciário. A defesa do denunciado apresenta de forma artilosa e confusa os fatos, buscando afastar a competência do Poder Legislativo em julgar os atos praticados pelo prefeito da cidade, Senador Canedo, nesta ótica, salientando que a denúncia está coerente com o disposto do Decreto-Lei 201/67. Assim, o processo deve prosperar e seguir com o rito contido no regimento interno da Câmara Municipal de Senador Canedo, Goiás, artigo 374 da mesma. Ressalta ainda que não há coerência quanto à modalidade que o denunciado almeja ser tipificado sua conduta como crime de responsabilidade, tipificado no artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. Tópico 3.2.2, do não cabimento de nulidade da composição da CP. Por diante, esclareço quanto à alegada proporcionalidade dos partidos, a qual entende que foi feita de forma correta, conforme consta da ata da primeira sessão realizada na comarca de Senador Canedo, Goiás. Salienta que todos os vereadores participaram de forma desimpedida, que o STF emitiu jurisprudência afirmando que, em comissões processantes pelo rito do Decreto-Lei 201/67, é composta por apenas 3 vereadores e não há a necessidade de obedecer à representação proporcional, pois o agravo a qual se fundou a jurisprudência foi negado o provimento, consolidando a não necessidade de aplicação do princípio da simetria ou da proporcionalidade partidária. Vejamos jurisprudência sobre o referido tema. Ressalta que o sorteio ocorreu de forma aleatória e não prejudica a formação da comissão. Além do mais, a exigência de proporcionalidade partidária na formação de comissão processante não se encontra no Decreto-Lei número 201/1967, a qual estabelece apenas que será a comissão processante constituída com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegeram desde logo o presidente e o relator, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º. Conforme o mencionado jurisprudência, resta mais do que demonstrado que a regra
aplicada no disposto da Constituição Federal de 88, não se faz necessária para alcançar a rigorosa proporcionalidade partidária na composição da comissão parlamentar. Assim, merece esclarecer ainda que o disposto acima mencionado traz o entendimento que tal proporcionalidade será aplicada tanto quanto possível, e não de forma impositiva. Assim, tal artigo, no caso em tela, será aplicado concomitantemente com o Decreto-Lei 201/67, que desta forma interpretativa não há nenhuma ilegalidade. Por isso, não há em se falar em instituição da CP, mas sim haver prosseguimento da denúncia. Tópico 3.2.3, da falta de intimação do requerido para a sessão de abertura do processo. Apesar do Decreto-Lei 201/67 não estabelecer a presença do denunciado na sessão de leitura e consulta ao plenário do denunciante, ora, o vereador solicitou que o presidente desta Casa de Lei, Carpejano Silvestre, intimasse o denunciado para que quisesse comparecer à seguinte sessão. Na data de 4 de maio de 2021, o presidente expediu intimação para o prefeito Fernando Peloso, ora denunciado. No entanto, o senhor Fernando Peloso se recusou a assinar o documento de intimação no momento da entrega, o que se deu como recusa da intimação, não podendo se falar em falta de intimação, conforme certidão, folha 52. Tópico 3.2.4, da ausência de justa causa para o prosseguimento da CP. No caso em apreço, podemos notar que a recusa de resposta ao solicitado da Secretaria Municipal de Finanças de Senador Canedo aplica-se a responsabilidade subsidiária do prefeito como chefe do Poder Executivo. É entendimento pacífico no tribunal que o instrumento da delegação de competência não retira a responsabilidade de quem delega, visto que permanece a responsabilidade no nível delegante em relação aos atos do delegado. Cabe, por conseguinte, à autoridade delegante a fiscalização subordinada. Tópico 4, da conclusão. Assim, entendo que foram apresentados provas e argumentos suficientes para o prosseguimento do processo devendo ser investigada. Destarte inenarrável aceitação dessa denúncia, devendo a mesma ser prosseguida com a produção de provas, oitiva das testemunhas e ulterior apresentação das alegações finais para o julgamento final, conforme rito estabelecido em lei. Quarta-feira, 2 de junho de 2021. Reinaldo Alves dos Santos, relator. Relatório da Comissão Processante 06 de 2021, na denúncia 05 de 2021. Relatório lido em plenário, encaminho o mesmo para a Comissão Processante 05 de 2021, para as providências cabíveis. Pode ler? Eliel José das Virgens, no exercício do seu mandato, requer de Vossa Excelência que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio das medidas regimentais cabíveis, envio do ofício a Fábio Ramos da Silva, secretário da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com o intuito primordial de se promover a manutenção da sinalização horizontal e vertical na rua RB 5, cruzamento com a RB 10, Residencial Buriti, neste município. Recentemente, tivemos vários acidentes neste ponto específico pela falta de sinalização, sendo assim, urge a instalação da sinalização vertical e horizontal na via mencionada. Gabinete do vereador Eliel José das Virgens, aos 9 dias do mês de junho de 2021. Requerimento 113 de 2021, vereador Eliel. Requerimento apresentado em plenário, encaminho o mesmo para as providências cabíveis. Ordem do dia. Primeira votação com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Pode continuar? Projeto de Lei número 052, de 7 de junho de 2021. Institui a Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Públicas Municipais e dá outras providências. Projeto de Lei 052 de 2021, vereador Anderson. Projeto de lei em primeira votação, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encaminho o mesmo para a segunda e última votação. Pauta encerrada, presidente. Momento oportuno para os vereadores fazerem uso da palavra. Não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a 4ª sessão ordinária do mês de junho, para o dia 22 de junho.